Olá, nós vamos dar continuidade ao estudo do processo de colonização na América. Nesse momento, agora a gente vai falar sobre a dominação espanhola aqui na América, certo? A dominação espanhola ela vai se dar a partir do momento da chegada dos espanhóis aqui, sobretudo no ano de 1492, com Cristóvão Colombo, certo? Aqui no final dos slides, que está o link aqui abaixo para que vocês possam baixar, eu coloquei 3 filmes para que vocês possam assistir, que vai falar um pouquinho sobre esse processo de colonização. Primeiramente, 1492, A Conquista do Paraíso, que é um filme que vai falar especificamente de Cristóvão Colombo e a chegada dos espanhóis aqui na América. O filme A Missão, né, que vai falar sobre a presença dos jesuítas aqui na colônia, tanto no sul da América, né, ali um pouquinho do Brasil e um pouquinho da colônia espanhola. E um filme muito legal, né, que tem vários erros históricos, mas é muito divertido de assistir, que é O Caminho para Eldorado. Né? Tem vários errinhos históricos nesse filme, mas ele é legal para a gente poder entender um pouquinho dessa relação e do desejo dos espanhóis, dessa conquista da América e dessa conquista de metais preciosos. Então, qual é o contexto dessa chegada dos europeus aqui na América Espanhola, certo? Eles vão chegar a partir de 1519, lá no México, com Hernán Cortés. Hernán Cortés, ele vai perceber que dentro do Império Azteca existiam diversos povos que eram dominados por esse império. Ou seja, a partir da dominação azteca, esses povos eles tinham uma grande rivalidade contra os astecas. Então, Hernán Cortés ele vai aproveitar dessas rivalidades, dessas disputas internas, e a partir disso ele vai dominar o império, certo? Então ele vai fazer alianças com esses povos e a partir dessas alianças ele vai dominar, sobretudo, a cidade de Tenochtitlán, que é a capital, né, do Império Azteca, que hoje é a cidade do México, certo? Então vários povos vão fazer parte dessas alianças contra os astecas, né, unidos com o Hernán Cortés, com os espanhóis. Em 1521, Hernán Cortés ele acaba conquistando a cidade de Tenochtitlán. Essa conquista ela vai se dar a partir de grandes guerras, né, de dizimação da população indígena. E tem um texto muito importante que eu deixei até o link também no final dos slides para que vocês possam baixar, que é o texto do Frei Bartolomeu de Las Casas, que se chama Paraíso Destruído, certo? Então é um texto importantíssimo para que a gente possa entender a forma com que essa conquista foi dada, certo? E aí, também dentro desse contexto da conquista da América Espanhola, a gente tem também a conquista dos Incas, que ela vai se dar um pouco depois da conquista dos astecas, certo? Então, animados pela essa conquista, né, dos astecas, Francisco Pizarro ele parte para Tumbes em 1532, na região que hoje é o Peru, né? Então ele vai prender um imperador inca chamado Atahualpa e vai prender com a promessa de libertá-lo, caso fosse pago uma recompensa em ouro, uma grande recompensa em ouro. Os incas eles acabam pagando essa recompensa, mas Francisco Pizarro ele não cumpre com sua palavra e acaba matando, queimado na fogueira, esse imperador inca, né? E aí quais são as consequências disso? A desunião do Império Azteca. Como assim desunião? Vai ter disputas dos herdeiros pelo trono, os povos dominados também vão auxiliar os espanhóis na conquista da cidade de Cusco, né? E em 1535 vai ser fundada a cidade de Los Reis, né? Que é a atual Lima, no Peru hoje, certo? E aí essa vai ser a capital do Império Espanhol na região. Em 1551 eles também vão construir uma universidade chamada Universidade de São Marcos, certo? Bem diferente do que acontecia aqui na América Portuguesa, né? Que a presença de escolas, a presença de universidades, ela só vai se dar aqui no Brasil com a vinda de Dom João VI para cá, certo? Então teve uma dessas grandes diferenças aí da América Espanhola para a América Portuguesa. Quais são as razões dessa conquista? Por que tão poucos espanhóis conseguiram dominar impérios tão gigantes? Primeiro, a tomada das capitais do Império Inca e do Império Azteca não vai significar a destruição total dos seus povos, certo? Houve resistência durante todo o período de colonização. Inclusive o Chile, né, a região onde hoje é o Chile, ele só foi dominado completamente, né, a partir do século XIX. E logo depois ele também já buscou a sua independência, certo? Então, a dominação espanhola aqui na América também teve grandes resistências, assim como as grandes revoltas que nós tivemos aqui no Brasil, que a gente teve um vídeo específico para isso, né, para falar dessas revoltas.
Quais são os grandes fatores dessa conquista espanhola aqui na América? Primeiro, as doenças, certo? Mais mortes por vírus e bactérias do que por armas de fogo. Por exemplo, grandes doenças que vieram para cá, sobretudo a varíola, a gripe, o sarampo, eram as pandemias do século XVI. Do mesmo jeito que nós estamos vivendo hoje uma pandemia, né, a pandemia do Covid-19, naquela época, também por não existir vacinas, também por não existir combate, né, a essas epidemias, né, a população indígena, por não ter anticorpos preparados para isso, eles sofriam demais com essas doenças que os europeus traziam, certo? Então eles acabavam morrendo aos milhares. E também pelas divisões internas, né? A diversidade dos povos que aqui existiam, né, fez com que os espanhóis eles aproveitassem essa diferença entre sociedades, se aliassem a algumas delas, lutassem contra o império dominador, no caso ou o Azteca ou o Inca, e a partir disso, certo, eles também destruíam posteriormente os seus aliados. Então, aqui na América Espanhola, assim como na América Portuguesa, os europeus eles se aliavam com uma parcela da população, lutava contra essa parcela dominadora e depois eles destruíam aqueles que foram seus aliados anteriormente. Outro fator importantíssimo vai ser a tecnologia bélica, né? Os espanhóis chegaram aqui com armaduras que ficavam, né, as armas dos indígenas aqui, né, dos nativos daqui, ficavam basicamente ineficientes, né, porque eles lutavam com arco e flecha, com armas feitas de obsidiana, que é uma espécie de rocha vulcânica bem afiada, né, só que ela não era eficiente contra armaduras. E os espanhóis iam com espadas feitas de aço, né, e também eles tinham o uso de cavalos, o uso de canhões, armas de fogo, certo? O uso da pólvora, né, que era desconhecida aqui dos nativos americanos. A visão de mundo também totalmente diferente. Os astecas, por exemplo, antes de irem para a guerra, eles se preparavam por meio de rituais, por meio de cerimônias, ou seja, dificultava os ataques surpresas. Os espanhóis, sabendo disso, faziam esses ataques surpresas durante esses rituais que os astecas faziam. E quando os astecas dominavam o seu inimigo, eles levavam esses capturados para só depois, né, fazer a morte desses capturados em rituais religiosos também. Enquanto isso, os europeus não tinham essa preocupação. Para eles, a guerra não tinha o mesmo significado da guerra para os astecas. E o conhecimento do inimigo, né? Os indígenas aqui viventes, os astecas, os incas, né, os outros povos que aqui existiam, eles não tinham conhecimento das táticas, nem conhecimento dos espanhóis. E os espanhóis eles vão se aproveitar desses pequenos contatos que eles faziam com as aldeias para conhecer sobre o seu inimigo, e a partir dessas disputas internas que existiam, eles vão fazendo essa dominação. Dentro dessa administração colonial, dentro dessa expansão colonial na América Espanhola, como que se dava a dinâmica dessa economia? Primeiro, quem veio para cá? Primeiro, os colonos espanhóis que vieram para cá eram nobres que não possuíam fortuna, aventureiros, comerciantes, ou seja, era basicamente aquele mesmo tipo de população que estava em Portugal e que veio para a América Portuguesa, é a mesma população que estava na Espanha que vai vir para a América, ou seja, eram pessoas em busca dessa riqueza fácil por meio do comércio mercantilista, baseando-se sobretudo no metalismo. E, obviamente, em busca da mineração do ouro e da prata, ou seja, em busca dessa riqueza cada vez mais fácil, né? Dessa riqueza mais palpável, desses minerais extremamente valiosos para o mundo europeu. Existia duas grandes formas dessa exploração da mão de obra aqui na colônia espanhola, né? Na América Espanhola. Era a mita e a encomienda. A mita já era uma herança inca, certo? Os incas já praticavam mais ou menos isso. Como é que funcionava? O mitaio, né, aquele trabalhador das mitas, eles deveriam trabalhar de 4 meses mais ou menos por ano na exploração de minérios e recebiam aproximadamente 1/3 de um trabalhador livre. Geralmente eles eram pagos com moedas, tabaco, álcool, tecidos, certo? Então não era um pagamento especificamente com um tipo de serviço, certo? Era um trabalho bem análogo ao trabalho escravo mesmo. E nas encomiendas, né, um colono espanhol tinha o direito de exigir dos nativos pagamentos de tributos e de gêneros alimentícios, esses gêneros tropicais, né, como tabaco, algodão. O colono, por sua vez, deveria pagar imposto à metrópole espanhola e assegurar assistência material e religiosa aos nativos. Aqui a gente volta àquele contexto da expansão
da Contra-Reforma, certo? De fazer com que essas populações ameríndias, essas populações nativas da América, se tornassem cristãos. Mas milhares de indígenas foram obrigados a trabalhar até a morte, nem sequer aprendiam uma oração cristã. Ou seja, era um trabalho, basicamente, trabalho escravo, certo? Então eles eram obrigados a trabalhar nessas fazendas, nessas encomendas, nessas formas de produção, em que o colono obrigava ao nativo a trabalhar, certo? E, em troca, ele deveria dar uma assistência material e religiosa, né? Ou seja, nada disso acontecia, só quem enriquecia era o próprio colono, né? E enriquecendo também a metrópole espanhola. Outro contexto muito importante na exploração colonial espanhola é a mineração. O início da mineração vai ser onde hoje é o atual Haiti e República Dominicana. Lá eles encontraram ouro de aluvião. É aquele ouro que fica nas margens e leitos dos rios. É um ouro de fácil mineração. Consequentemente, o esgotamento dele foi muito mais rápido. E aí, em 1545, vai ser descoberta as minas de Potosí, né, e dos Zacatecas, né, que é atual Peru e México, respectivamente. E a extração, transporte e fundição eram feitos pelos trabalhadores escravos nativos das regiões. Mas o refinamento dessa prata era feito por africanos escravizados. Ou seja, na América Espanhola também teve o trabalho escravo do africano. E além da exploração mineral, dentro da América Espanhola nós também vamos ter a exploração agropecuária, sobretudo nas haciendas. Né? Nas haciendas era uma grande propriedade rural baseada na policultura, né? E também na produção de gado de corte, de animais de transporte como mulas e cavalos. Ou seja, esses empregados das haciendas eram obrigados a comprar somente na venda local, que era chamada de tenda de raia, tornando-se assim prisioneiros por dívida. Ou seja, até mesmo nas haciendas, que era para ser, entre aspas, o trabalho livre, também acabava tornando um trabalho escravo, porque a pessoa não conseguia sair dela, ou seja, ele se endividava e não conseguia sair dessa produção, dessa fazenda nunca, certo? E era totalmente diferente do sistema que existia aqui em toda a América Portuguesa. Aqui na América Portuguesa era o sistema de plantation, que também existia na América Espanhola, certo? Como é que era esse plantation? Eram os latifúndios, baseados na produção de monocultura e na mão de obra escrava, certo? Então, na América Espanhola nós vamos ter as duas formas, certo? A grande propriedade, os latifúndios. Mas nas haciendas, eles eram latifúndios mais de policultura, com produção de gado, com produção de animais de transporte. Nos latifúndios de plantation, era feito com monocultura, certo? Sobretudo de produtos para exportação para a Europa, como tabaco, por exemplo. Além da utilização da mão de obra escrava, certo? E dentro da concepção da América Espanhola, nós vamos ter um mercado interno bem diversificado, um pouco diferente do que aconteceu no começo aqui da América Portuguesa, certo? Dentro desse mercado interno, como é que a gente fazia? Existia a dificuldade comercial. Os fretes dos produtos que vinham da Europa eram caríssimos, né? Você imagina, eles passavam meses viajando da Espanha até chegar aqui na América, né? Então, os fretes era muito caro, né? E o transporte terrestre também era extremamente lento, porque era feito a pé, em cima de mula, certo? De cavalo de transporte. Não existia essa diversidade de transporte como nós temos hoje, certo? Então, não tinha estradas, né? O transporte era feito abrindo caminhos de fato, né? Então era bem lento mesmo. E isso vai estimular, né, uma produção manufatureira e de artesanato nas próprias regiões coloniais. É claro que isso também é incentivado também pela coroa portuguesa, certo? Porque aqui, na coroa espanhola, desculpa, a gente está falando da América Espanhola. Então, essa produção manufatureira e essa produção de artesanato também não vai ser impedida pela colônia espanhola, né? pela metrópole espanhola, né? Coisa diferente do que aconteceu aqui no Brasil. Eles produziam basicamente o quê? Tecidos, ferragens, né? Serviços de construção, como pedreiros, carpinteiros. Só que em serviços de pedreiros e carpinteiros era permitido o trabalho de negros e índios. Nos outros serviços não eram, porque eles acreditavam que o serviço do pedreiro e do carpinteiro era menos digno. E aí por isso que eles permitiam o trabalho do indígena
e do negro nesses âmbitos de trabalho, certo? Mais uma questão dessa sociedade extremamente racista, né, dessa sociedade europeia do século XVI para frente. E como que era feito o controle colonial? O controle colonial ele vai ser feito a partir da casa de contratação. Essa casa de contratação era um órgão que ficava lá em Sevilha, lá na Espanha, e ela controlava o comércio e a navegação. Como é que eles controlavam essa navegação? Por meio dos portos únicos, ou seja, todos os produtos que saíam da Espanha só podiam ir para determinados portos na região da América Espanhola. E o contrário também. Todos os produtos que saíam da América Espanhola só podiam ir para o porto de Sevilha, certo? Ou seja, era o controle colonial, o controle da coroa portuguesa nesse comércio. E eles também utilizavam um sistema de frotas e galeões. Como assim? Os navios que vinham da América para a Espanha eram abarrotados de ouro, de metais preciosos, de produtos, né, de especiarias da Americanas. E aí essas frotas vinham e os galeões espanhóis, navios bem grandes, navios armados, navios de guerra, vinham fazendo a segurança desses navios. E nesse processo colonial, como que se dava essa administração desse terreno colonial gigantesco, né, que ia desde lá da América do Norte até a América do Sul, certo? Então o território colonial espanhol era gigantesco. Lembramos do Tratado de Tordesilhas, né, que no território americano seria inicialmente dividido entre Portugal e Espanha. Então existiu o Conselho Real e Supremo das Índias em 1524, né, ele foi criado nesse ano, e eles eram encarregados de assuntos legislativos, jurídicos, eclesiásticos, militares, certo? E dentro do início dessa administração colonial existia a figura do adelantado, né, que tinham poderes civis e militares. A figura do Hernán Cortés, do Pizarro, eles foram figuras de adelantados. O que é isso? Era responsabilidade desses particulares o processo de colonização, certo? Ou seja, eles iam até essa região para conquistar, dominar e extrair as riquezas. E a partir disso eles pagavam impostos de mais ou menos um quinto, né, de 20% para a colônia espanhola. Com a expansão e a descoberta desses metais preciosos cada vez em maior quantidade, a coroa espanhola vai acabar com esse sistema chamado de adelantado e passou a administrar ela mesma as colônias, né, criando o sistema de vice-reinos e capitanias gerais. Aqui nos slides eu coloquei um mapinha com todos os vice-reinos e com todas as capitanias. Mas, por exemplo, tinha o vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino do Peru, o vice-reino do Rio do Prata, a capitania geral de Cuba, certo? Então, todo o território da América Espanhola foi dividida ou em vice-reinos ou em capitanias gerais. E aqui nos slides nós temos o mapinha com o território de cada um deles. Nas principais cidades existiam as câmaras municipais, que eram também chamadas de cabildos, certo? E quem é que ficava nesses cabildos, né? Eles cuidavam da parte da administração local e da segurança local, e eles eram os vereadores, certo? Quem podia ser esses vereadores? Eram geralmente os crioulos. Quem eram esses crioulos? Crioulos eram os filhos de espanhóis nascidos aqui na América, certo? Eles não eram considerados nem europeus, nem inferiores por serem da colônia, mas eles tinham uma classe diferente dessa classe espanhola, certo? Eles eram chamados de crioulos, ok? E aí essa sociedade colonial, ela vai ser uma sociedade piramidal também, né? Uma sociedade em que a gente tem uma classe privilegiada que fica no topo e uma classe da base que é totalmente desprivilegiada. Então, os colonos nascidos na Espanha vão ser chamados de chapetones, certo? Chapetones, colonos que nasciam na Espanha. Eram eles que participavam dos principais cargos, ou seja, tudo aquilo que era de administração colonial, de alta patente militar, de alta patente jurídica, certo? De controle da colônia, ficavam com os espanhóis, chamados de chapetones. Os crioulos, que são os filhos desses espanhóis, eles também tinham privilégios, cargos geralmente inferiores. Os mestiços eram os filhos de espanhóis ou, né, com crioulos, com negros e indígenas. Ou seja, a população que era filha, né, desses crioulos, filhas, né, com negros e com índios, eram chamados de mestiços. Os indígenas era a população nativa, que aqui na América Espanhola já existia, como incas, astecas, olmecas, zapotecas, certo? E também tinha os negros, que eram os africanos escravizados, sem mudança social, sem mobilidade social.
Então não tinha como, por exemplo, o mestiço subir a ser chapetone, porque era uma questão de nascimento, não era uma questão de economia, certo? E aqui eu coloquei para vocês algumas dicas, sobretudo um texto de uma resenha do livro O Paraíso Destruído, do Frei Bartolomeu de Las Casas, que ele vai descrever muito bem como que foi esse processo de genocídio dos espanhóis para com a população ameríndia, né, a população dos nativos que aqui existiam. Então deem uma lida nesse artigo, porque ele é importantíssimo para que a gente possa entender como que se deu esse processo de conquista, certo? E não só no processo da administração colonial, né? Foi um processo horroroso de morte, sangue mesmo, dos espanhóis para com a população que aqui existia. E aí, como eu falei no começo do vídeo, 3 filmes legais para que a gente possa assistir para entender. O filme A Missão vai falar sobre a presença jesuíta aqui na América Espanhola. O filme 1492, A Conquista do Paraíso, vai falar um pouquinho sobre a chegada dos espanhóis aqui na América. E o filme O Caminho para Eldorado é um filme, se eu não me engano, da Disney, não, da DreamWorks. Não sei quem é a produtora, mas é um filme muito legal para que você possa ver e se divertir um pouquinho também com essa busca dos europeus pela riqueza aqui na América. E eu também coloquei 2 links de textos para que vocês possam completar o estudo das coisas que eu falei aqui, né? Um texto do Mundo Educação e um texto do Brasil Escola. Os links estão aqui descritos nos slides, ok? Então, boa aula, bons estudos. Qualquer dúvida, só se inscrever aqui no canal e deixar seu comentário, ok? Valeu!